Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 12 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje juntos meditar a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Quem não trabalha, nem coma. Ordenamos e exortamos a trabalhar e a comer com tranquilidade o próprio pão. Nos primeiros tempos da igreja, havia alguns cristãos que pensavam: Jesus está voltando, não precisa mais trabalhar, e passavam a vida tagarelando e criando confusão. São Paulo explica com clareza que quem não trabalha não é nem homem nem cristão. Da segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados e não fazem nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A carta aos Tessalonicenses é provavelmente o primeiro escrito do Novo Testamento, datada no ano 51, ou seja, cerca de 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. São Paulo está no começo de suas longas viagens missionárias, e é possível perceber, a partir desta carta, qual era o modo de São Paulo se sustentar, o seu ganha-pão, antes de se dedicar inteiramente à pregação do Evangelho. Ele era tendeiro, fabricante de tendas, um trabalho duro, talvez herdado de seu pai, e provavelmente esse trabalho deve ser entendido como alguém que trabalha a lã tosca de cabra ou as fibras de linho para fazer esteiras ou tendas. Nos Atos dos Apóstolos, Paulo diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis, estas minhas mãos proveram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo diz: há maior felicidade em dar do que em receber. Mas ainda, também aos Coríntios, São Paulo diz: de ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. São Paulo tecia tendas. Naquele tempo, a tenda era mais ou menos como uma barraca para nós hoje. Talvez uma barraca um pouco mais organizada e robusta do que aquelas de hoje. Era algo muito útil, seja para o exército romano, que se movia continuamente e precisava se proteger da chuva e do frio, seja para o povo nômade do Oriente. Talvez pode ser comparado a um toldo de hoje, costurado de forma tal que se podia obter uma tenda-cabana, facilmente transportável de um lugar para o outro. O que poucos sabem é quanto seja difícil esse trabalho. Dizem os historiógrafos e arqueólogos que as tendas eram provavelmente feitas com um tecido de pelo de cabra chamado cilicium, rígido, difícil para ser cortado e costurado. A cidade onde Paulo nasceu
era Tarso da Cilícia, que era famosa por este tipo de tecido. Não deve nos surpreender que se utilizassem pelos de animais para fazer tecidos. Pense, por exemplo, como era o vestido de João Batista, que era feito com pelos de camelo. Tudo bastante grosseiro e difícil para manusear. Era um trabalho penoso e cansativo, diz Paulo. Tratar esses pelos de cabra de forma tal que criassem um tecido era um processo difícil, sujo, fedorento, mas Paulo se aplicava incansavelmente para que lhe sobrasse tempo para a evangelização. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, enfrentamos um trabalho penoso e cansativo, de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. São Paulo tem o orgulho de dizer que ele sempre soube cuidar de si mesmo. Não viveu às custas de ninguém, mesmo tendo tanto trabalho para evangelizar. Trabalhava à noite e evangelizava de dia. Paulo, com o exemplo e a palavra, diz claramente que para ser cristão precisa ser homem. A fé não é feita para pessoas que vivem de forma desordenada e preguiçosa. São Paulo fala claro: ora ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados sem nada fazer, tagarelando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que trabalhando comam na tranquilidade o seu próprio pão. Sabeis muito bem como deveis imitar-nos, porque não vivemos entre vós de maneira desordenada. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, enfrentamos um trabalho penoso e cansativo de noite e de dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não coma. Repetimos estas palavras para que entrem bem no nosso coração. Quem não quer trabalhar, nem coma. Vamos parar um pouco e refletir. Qual é a minha atitude diante do trabalho? Procuro fugir o mais longe possível dele? Suporto bufando? Tento me esquivar dele logo que se apresenta a ocasião? Ou gosto de gastar as minhas forças para produzir algo útil à sociedade? Qual é a minha profissão? O meu trabalho neste momento? Vamos refletir um pouco. O cristão não é um à toa. Todo cristão é um trabalhador respeitado. Podemos dizer que se uma pessoa não for um trabalhador respeitado, nem cristão é. Quem não trabalha não passa de um parasita da sociedade. Não estamos falando de carteira assinada, mas de operosidade, desejo de produzir coisas boas. Estar desempregado não dá a ninguém o direito de viver à toa. Amanhã é o Dia Mundial dos Pobres e muitos deles nos ensinam a operosidade, apesar de não ter carteira assinada. Sempre lembramos de um senhor que hoje é um dos nossos vozinhos acolhidos, que dormia na rua debaixo do Guadalajara
onde costumávamos passar as noites no primeiro tempo da missão Belém. Logo que ele levantava de manhã, pegava uma vassoura e começava a varrer o asfalto debaixo do viaduto. Depois varria as ruas perto. Ninguém o obrigava a fazer isso, nem ganhava nada com este trabalho, mas ele fazia isso o dia inteiro. Apesar de ter algum distúrbio mental, sentia que devia ser útil à sociedade de alguma forma. Quanto podemos aprender de tantas pessoas humildes e invisíveis que trabalham incansáveis, iguais formiguinhas? Nunca podemos esquecer que Jesus trabalhou pelo menos dos 12 anos até os 30 na oficina de carpinteiro, junto ao seu pai José. Foram quase 20 anos de trabalho duro e silencioso, de que poucos falam. Ele era conhecido como filho do carpinteiro, como o carpinteiro de Nazaré. Essa é a primeira definição do Filho de Deus, o carpinteiro de Nazaré. Ele mostrou divinamente como um ser humano deve viver, trabalhando e orando. Fazendo isso, Jesus obedecia à primordial vontade de Deus sobre o homem. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Esta é a primeira tarefa que Deus confiou ao homem, bem antes do pecado original. O homem foi criado à imagem de Deus. Portanto, se Deus trabalha, o homem também trabalha. Deus trabalhou 6 dias e no 7º repousou. Assim é o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Trabalha firme 6 dias e no 7º repousa. Quem não trabalha, desfigura a imagem de Deus que está nele, se desfigura ele próprio. O homem que não trabalha, definha e morre. O trabalho faz parte do plano da criação. O homem foi criado trabalhador, como Deus. Quem não trabalha, nem homem é. Por isso que os preguiçosos não entrarão no céu. Quem é de Deus, trabalha. Esta é a verdade. Quem é do inimigo, inventa minhocas místicas para se eximir da ordem que Deus deu desde a criação, cultivar e cuidar do mundo. Esta é a vontade de Deus. Não é por acaso que Jesus, o Filho de Deus encarnado, quis dedicar a maior parte de sua vida ao duro trabalho de carpinteiro. Diz o Catecismo da Igreja, no número 2427, o trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar, umas com as outras, a obra da criação, dominando a terra. Portanto, o trabalho é um dever. Se alguém de vós não quer trabalhar, nem coma. O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos, diz o Catecismo da Igreja. O trabalho também pode ser redentor, suportando o que o trabalho tem de penoso em união com Jesus, o artesão de Nazaré, o crucificado do Calvário. O homem colabora de certo modo com o Filho de Deus na sua obra redentora. Mostra-se discípulo de Cristo levando a cruz de cada dia na atividade que foi chamado a exercer. O trabalho pode ser um meio de santificação e uma animação das realidades terrenas no Espírito de Cristo. Assim termina o Catecismo, e nós podemos entender que não existe cristão preguiçoso, não existe cristão ocioso, porque seria uma fonte de vícios sem fim. Cabeça vazia é a oficina do diabo, e o ócio é o pai dos vícios, bem sabemos. Jesus faz do trabalho uma das características fundamentais de Deus. O meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Portanto, quem não trabalha seguramente não é de Deus.
Seu pai trabalha sempre e o seu filho encarnado nos mostrou, com 20 anos de duro trabalho de marceneiro, como Deus vive nesta terra. Então, quem somos nós para desprezar o trabalho? Se esquivar do trabalho com raciocínios místicos leva a se tornar baratas tontas espirituais, que vivem de turismo espiritual, de uma emoção para outra, de uma igreja para outra. A emoção e o ócio preguiçoso são o rei e a rainha do indolente, muito atarefado em nada fazer. Esta é a tristeza. São Paulo nos alerta: o cristão, o evangelizador, se caracterizam pelo trabalho. Trabalho sério, responsável, espontâneo. O cristão não é movido a toque, não, mas ativo, cheio de iniciativa, empreendedor. O cristão dá o sangue no trabalho porque está consciente de que o trabalho constrói a sociedade, o bem comum. Pense um pouco em todos os médicos e enfermeiros que ficaram em primeira linha da pandemia. Pense nos médicos sem fronteira. Um médico não arrisca a vida pelo salário, mas para salvar vidas. Ser médico é uma vocação, mais do que um trabalho. O dinheiro não basta para exercer bem a nossa profissão. Trabalho e vocação coincidem para nós cristãos, porque só é possível viver bem a vocação dentro do trabalho operoso, e quem não produz não é digno de pregar. É verdade que os leigos têm o direito e o dever de anunciar o Evangelho, de congregar o povo de Deus, pelo seu sacerdócio régio, mas tudo isso seria uma blasfêmia se eles não brilhassem em sua profissão, se não fossem respeitados pela sua seriedade e produtividade. Esse é o caminho comum de todos os fiéis leigos, que com seu trabalho santificam o mundo. O banco do marceneiro é o altar do trabalhador, chamado a santificar o mundo com suas mãos calejadas e o suor do seu rosto. Muito poderíamos dizer, mas por hoje isso basta, para refletirmos e vivermos de maneira coerente ao que São Paulo fala e ensina. Quem não trabalha, nem coma. Coma somente o que o teu trabalho merece e produz. Que esta palavra se fixe como um marco da nossa vida. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados e não fazem nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Vamos dedicar um minuto para anotar as frases que mais falam ao nosso coração.
Estamos prontos agora para escolher um propósito que guie o nosso dia e a nossa vida inteira. Vamos dedicar mais alguns momentos para refletir como colocaremos em prática o que nos propomos. A nossa vida de cristãos é trabalho e oração. Paz e alegria a todos. Quem não trabalha nem coma. Paz e alegria a todos. Trabalho e oração, multiplicar nossos talentos, assumir nossa missão, pôr a mão no arado, sem jamais olhar atrás, e construir o reino da justiça e da paz. Trabalhar e rezar, oh, 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 oh. Rezar e trabalhar, oh, 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 oh. Trabalhar e rezar, oh, 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 oh. Trabalhar, oh, 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 A fé sem obra é morta, temos muito o que fazer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Chega de moleza, pega firme, meu irmão. Deixa o comodismo, isso não é coisa de cristão. Trabalhar e rezar, oh, 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 oh. Rezar e trabalhar, oh, 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 oh. Trabalhar e rezar, oh, 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 oh. Rezar e trabalhar, oh, 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 oh. Trabalhar em oração dignifica, cura, liberta, faz a vida mais bonita. Trabalhar e rezar, oh, 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 oh. Rezar e trabalhar, oh, 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 oh. Trabalhar e rezar, oh, 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 oh. Rezar e trabalhar, oh, 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 oh. Trabalhar e rezar. Aleluia,
rezar e trabalhar. Trabalhar e rezar. Rezar e trabalhar. Trabalhar e rezar. Oh, 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 oh. Rezar e trabalhar. Trabalhar e rezar.